Olá, bem-vindos então à nossa segunda videoaula sobre o módulo, o conteúdo que começámos na outra sessão, sobre apontadores. Vamos relembrar então como é que nós declaramos apontadores. Então, para criar um apontador, nós temos sempre que indicar então qual é o tipo que vamos apontar, de variável que vamos apontar, pôr o nosso asterisco e o nome do nosso apontador, e depois ponto e vírgula, portanto. Ou seja, o asterisco é o que vai indicar que aquela variável é diferente das outras, ou seja, não é uma variável do tipo inteiro, normal, e sim um apontador. Portanto, é uma variável que vai guardar um endereço de memória de uma outra variável. Então, como é que nós então declaramos apontadores em C++? Portanto, temos aqui a nossa variável do tipo inteiro, que vai valer 15, não é? Portanto, suponham que var está guardado na posição 8002, portanto, no endereço de memória 8002, e o conteúdo da nossa variável é 15, certo? Depois vamos criar uma variável PTR, que é do tipo apontador, portanto, o que indica que é um apontador ou compilador é o asterisco, que é do tipo inteiro, portanto, e depois temos que dizer que a nossa variável PTR vai guardar o endereço da nossa variável var. E então, o que é que vai estar guardado na memória ocupada pela nossa variável PTR? O 8002, que é o endereço da nossa variável var. Portanto, é isso que vai ficar guardado no espaço de memória reservado para o nosso ponteiro. Portanto, se eu imprimir o endereço de var, não é? Ou seja, ele vai, claro que este 8002 é fictício, não é? Ele vai me imprimir o endereço da variável var, por exemplo, este endereço que aqui está. Portanto, eu para imprimir o endereço é sempre com o i comercial. O valor da minha variável, portanto, é 15. Portanto, é o endereço de var é 8.000, suponham, era 8002, mas a minha variável var vale 15. Depois, se eu imprimir o conteúdo apontado portanto, o asterisco vai-me aceder ao conteúdo da minha variável apontada. Portanto, eu se imprimir o asterisco PTR, vai-me imprimir o valor de 15. Se eu imprimir o PTR, vai-me imprimir o quê? O conteúdo que está guardado na minha memória, ocupada por PTR, ou seja, e o que é que lá está? É o endereço da minha variável var, certo? Se eu imprimir o endereço de PTR, seria então o 8005, neste caso é este valor que aqui está, porque o 8005 é fictício, como podem supor. Portanto, é assim que nós criamos variáveis apontadores. Temos então aqui um exemplo, portanto, temos a nossa variável x, que é uma variável e do tipo inteiro normal, portanto, é uma variável tipo inteiro, vai ocupar 4 bytes na memória RAM, e vai lá guardar nessas memórias o valor de 10. Depois temos nossa ponteiro PTR, certo? O asterisco, então, que vai indicar ao compilador que é um ponteiro, e vai guardar o endereço nesse PTR, o endereço da minha variável x. Ou seja, ele sabe onde está guardada na memória RAM a minha variável x. Portanto, se eu imprimir o valor de x, dá-me 10. Se eu imprimir o endereço de x, dá-me o valor do endereço que ocupa na memória a minha variável x. O valor de PTR dá-me o endereço de x. Se eu quiser o valor apontado por PTR, dá-me então o valor de 10. Portanto, como podem ver que está ali neste quadro seguinte. Nós podemos, através do pontador, modificar o nosso valor da nossa variável x. Portanto, eu tenho aqui a minha variável x que vale 5, certo? Ou seja, antes da modificação, o x vale 5, tenho o meu ponteiro que está a apontar o valor de x, ou seja, eu quando faço asterisco PTR, ou seja, estou a indicar o valor apontado, estou a aceder ao valor da variável x. Portanto, eu quando faço asterisco PTR, estou a aceder à minha variável. Ao mudar o valor para 20, estou a mudar o valor da minha variável x. Portanto, eu se imprimir o valor depois da modificação de x,
ele já vai passar a valer 20. Portanto, eu só alterar o valor apontado pelo meu apontador, eu também altero a minha variável que é apontada por x. Portanto, podemos, então, em tempo de memória, nós podemos alocar em tempo de memória um espaço de memória para guardar o meu ponteiro e no final libertar esse espaço e ficar disponível para ser utilizada no nosso computador por outro programa ou outro processo. Portanto, reparem, como é que eu faço isso? Ponho aqui int ptr igual a newInt, depois estou a dizer que a minha variável vai passar a valer 42. Portanto, ou seja, passa a ter o valor 42 armazenado na minha variável apontada pelo ponteiro e depois, no final, faço delete ptr e desta maneira eu liberto a memória e essa memória fica disponível para ser utilizada noutro processo. E então, qual é o exercício que eu proponho para realizarmos nesta sessão? Então, vamos declarar uma variável inteira e atribuir um valor a ela, vamos declarar um pontador e inicializá-lo com o endereço da variável criada, vamos mostrar o valor apontado pelo apontador e o seu endereço e depois modificar esse valor. E então, vamos então para o nosso compilador fazer isso. Então, vamos declarar então uma variável int, vou-lhe chamar x igual a 20. Portanto, vou então declarar um ponteiro. Então, para indicar que é um ponteiro, tenho que pôr então o meu asterisco ptr e vou dizer que ele vai ter lá guardado o endereço da minha variável x, certo? Portanto, já criei a minha variável e já indiquei que nesse ponteiro está guardado a minha variável x. Agora, vou imprimir o valor apontado, portanto, pela minha variável, vou botar aqui pelo meu ponteiro, e vão ver que ele vai imprimir exatamente o 20, portanto, para 20, vou alterar o valor, vou alterar então o valor do meu ponteiro, vou dizer que a minha variável apontada pelo ponteiro vai passar a valer, por exemplo, outro valor, 50, e agora vou imprimir a minha variável x, portanto, vou imprimir o x antes de alterar, x antes, e vão ver que o x antes vai valer, antes de alterar o valor do ponteiro, vai valer 20, e depois vou imprimir o meu x depois. Vou só aqui copiar. X depois, portanto, vão verificar que eu alterando o valor da minha variável, do meu ponteiro, eu também estou a alterar o valor da variável apontada pelo ponteiro. Portanto, o x que valia 20 antes vai passar a valer 50 depois. Porquê? Porque eu, quando estou a ceder ao valor apontado pelo ponteiro e alterei esse valor de 20 para 50. Portanto, é assim que nós, alterando o valor da variável apontada através do ponteiro, eu consigo também alterar o valor da minha variável original, que é o x. Portanto, é assim que nós utilizamos os ponteiros para alterar valores de variáveis.